Bom dia! Fala galera do nono ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos aqui para dar início ao nosso terceiro bimestre. Espero que vocês tenham descansado e vamos para mais uma aula de matemática. Eu procurei mudar um pouquinho a metodologia para que vocês consigam entender ainda mais. Então, nós vamos começar com a equação do segundo grau. A equação do segundo grau completa, ela está no módulo 17 da nossa apostila do segundo bimestre. Então, módulo 17, página 387. Só que nós não vamos seguir a introdução da apostila. Nós faremos um resumo mais detalhado. Você pode copiar no caderno ou eu vou disponibilizar em PDF e você pode imprimir e colar no seu caderno. Então, nós estaremos fazendo uma substituição da página 387 até a página 399, certo? Então, da página 387 a 389, nós estaremos trabalhando no nosso resumo detalhado, com vários exercícios. Depois, nós vamos para a página 400, nos exercícios do Em Casa. Combinado? Então, vamos lá. Equação do segundo grau. As equações do segundo grau, elas aparecem na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, sempre uma equação do segundo grau deve estar igualada a zero. Se ela não estiver igualada a zero, então você deve igualar a zero. Em que o a, o b e o c são números reais. E o a tem que ser diferente de zero. Por que o a tem que ser diferente de zero? Se o a for igual a zero, 0 vezes x ao quadrado, aqui fica zero. E a equação fica uma equação do primeiro grau. Então, nós teremos o a, o b e o c, números reais. O a tem que ser diferente de zero. Combinado? Agora, quem é o a, quem é o b, quem é o c? O a é o coeficiente, é o número com seu sinal. E ele acompanha quem? O x ao quadrado. Então, o a é o coeficiente de x ao quadrado. Quem está acompanhando aqui? O x ao quadrado, o número com seu sinal é o a. Depois, nós temos o b. O b é o coeficiente de x. O número que acompanha o x é o coeficiente b. E não se esqueçam que é o número com seu sinal. Ele pode ser positivo ou negativo. Mais c, não é? Esse c, ele não tem nenhuma variável, nenhuma incógnita com ele, certo? Então, o c é chamado de termo independente. Então, o a acompanha o x ao quadrado, o b acompanha o x e o c, ele não tem nenhuma letra com ele. Ele é o termo independente. Agora, nós vamos falar das equações completas do segundo grau. Uma equação do segundo grau é completa quando o a, o b e o c são diferentes de zero. Quando o a, o b e o c são diferentes de zeros, quando nenhum deles é igual a zero, nós temos uma equação chamada completa. Então, uma equação do segundo grau é completa quando o a, o b e o c são diferentes de zero. Nós temos dois exemplos aqui para encontrar o a, o b e o c. 2x ao quadrado menos 7x mais 5 igual a zero. Quem acompanha o x ao quadrado? Quem acompanha o x ao quadrado? Quem acompanha o x ao quadrado é o 2. Então, nós sabemos que o a é 2. É muito importante identificar o a, o b e o c corretamente. Menos 7x. Quem acompanha o x
é o menos 7. Então, o B é igual a menos 7. Agora, nós temos o termo independente. O termo independente é o número 5. O número 5 não tem nenhuma incógnita com ele, certo? Então, ele é o termo independente. Então, nós sabemos que o C é igual a 5. O A é igual a 2, o B é igual a menos 7, o C é igual a 5. Nenhum deles é igual a 0. Então, nós dizemos que 2x ao quadrado menos 7x mais 5 igual a 0 é uma equação do segundo grau e ela é completa. Ela tem os três termos, o A, o B e o C. Agora ali, no nosso segundo exemplo, 3x ao quadrado mais x mais 2 igual a 0. O que nós temos que fazer? Quando o coeficiente ele não aparece, no caso do mais x, nós devemos completar com 1. Ali, mais x quer dizer mais 1x. Vocês já sabem disso. Agora, quem acompanha o x ao quadrado? Quem acompanha o x ao quadrado é o 3. Então, nós sabemos que o nosso A, ali no segundo exemplo, é 3. A igual a 3. Quem é o B? O B é quem acompanha o coeficiente x. Nesse caso, nós temos aqui que o B é 1. E depois temos o termo independente, que não tem nenhuma incógnita junto com ele. Então, quem é o termo independente? Quem é o C? O C é igual a 2. Então, aqui nós temos a definição de o que é uma equação do segundo grau completa e 2 exemplos. Eu volto com as equações incompletas. Agora nós vamos falar das equações incompletas do segundo grau. Uma equação do segundo grau é incompleta se o B for igual a 0, ou se o C for igual a 0, ou se o B e o C forem iguais a 0. Então, eu tenho três situações. Então, quando o B for igual a 0, é uma equação incompleta. Quando somente o C for igual a 0, também é uma equação incompleta. Quando o B e o C, quando os dois forem iguais a 0, também é uma equação incompleta. Somente o A não pode ser igual a 0, porque se o A for igual a 0, você não tem mais uma equação do segundo grau. O A sempre tem que ser diferente de 0. Então, vamos aos exemplos. Aqui são 3 exemplos. Na letra A, nós temos 4x ao quadrado mais 6x igual a 0. Quem acompanha o x ao quadrado aqui? É o 4. Então, o nosso A é 4. Então, vamos lá. O A é igual a 4. Quem acompanha o x? O 6. Então, quem acompanha o x é o B. Então, nosso B é 6. Vocês perceberam? Aqui você não tem o termo independente. O termo independente, o C é igual a quem? A 0. Então, nós temos no primeiro exemplo, o A é 4, o B é 6, o C ele não aparece, não tem termo independente, então ele é igual a 0. Então, nós temos aqui uma equação do segundo grau incompleta. Na número 2, nós temos menos 3x ao quadrado menos 9 igual a 0. Quem acompanha o x ao quadrado é o A. Então, o nosso A aqui é menos 3. Agora o B, gente. O B, ele acompanha o x, ele é o coeficiente de x. Só que aqui nós não temos o x. Então, nós temos menos 3x ao quadrado menos 9, igual a 0. Não temos o x, então o B é igual a 0. Agora, vamos lá. Quem é o termo independente? Quem é o número? Qual é o número, né, que está sozinho? É o menos 9. Então, o C é menos 9. É muito importante diferenciar o A, o B e o C, como eu disse. Então, aqui o A é menos 3, o B é 0, porque você não tem aqui nessa equação o x.
e o C, que é o termo independente, é menos 9. Agora o nosso terceiro exemplo, 2x² igual a zero. Nós temos aqui, quem acompanha o x² é o A, então o nosso A é igual a 2. O B é igual a zero, nós não temos o coeficiente x, não temos o x nem o coeficiente x, então o B é igual a zero. E também não temos o termo independente. Então o B é igual a zero e o C também é igual a zero. Então aqui nós temos 3 exemplos de equações do segundo grau incompletas. Elas podem ser do tipo onde o C é igual a zero, onde somente o B é igual a zero ou onde o B e o C são iguais a zero. Agora nós vamos falar da resolução de equações incompletas. Resolver uma equação é determinar o seu conjunto solução. Então, quando nós aprendemos as equações do primeiro grau, nós aprendemos a determinar o quê? O seu conjunto solução. Resolver uma equação do segundo grau nada mais é que determinar também o seu conjunto solução. Ou seja, determinar suas raízes. Quando você resolve uma equação do primeiro grau, o valor encontrado para a incógnita é chamado de raiz. Quando você resolve uma equação do segundo grau, como ela é uma equação do segundo grau, ela pode ter uma raiz, duas raízes, nenhuma raiz. Nós vamos ver isso mais para frente, daqui a pouco. Então, ao encontrar o valor para a incógnita, você está encontrando a raiz ou as raízes da equação. Raiz, está explicado bem detalhadamente. Raiz é o número real que, ao substituir a incógnita de uma equação, transforma numa sentença verdadeira. Então, você substitui o valor da incógnita pela raiz e ele torna aquela equação verdadeira, aquela igualdade verdadeira. No caso das equações do segundo grau, todas elas são iguais a quem? A zero. Quando você substitui a incógnita pela raiz, a igualdade tem que ser o quê? Igual a zero. Agora vamos aprender a resolver as equações incompletas, ou melhor, vamos fazer uma revisão, pois nós já vimos isso no módulo passado. Então agora nós vamos para o primeiro caso de equação do segundo grau incompleta. A equação da forma ax² mais bx igual a zero. Aqui o C é igual a zero. Nós temos o A, temos o B, não temos o C. Quando isso acontece, quando você tem o A, quando você tem o B, quando o C é igual a zero, você tem uma maneira de resolver, certo? Então vamos para o nosso primeiro exemplo. x² mais 3x igual a zero. Nós temos o quê? x², você pode pensar que x² é x vezes x, certo? x² é x vezes x, mais 3x igual a zero. O que você tem que lembrar aqui? Que x vezes x mais 3x, eles têm algo em comum, eles têm um fator comum. Quem é o fator comum aqui? O fator comum é o x, certo? O x é o fator comum, ele fica aqui fora. x² x vezes x, mais quem? 3x é x vezes mais 3. Então fica x vezes x mais 3 igual a zero. Você pode colocar essa passagem ou pode fazer direto, não tem problema algum. Agora, como que você resolve? O primeiro x sempre é igual a zero nesse tipo de equação. E agora nós vamos resolver o quê? O parênteses. X mais 3 também é igual a zero. Resolvendo a equação do primeiro grau. Fica x é igual mais 3, muda de lado, fica menos 3. Acabamos de resolver a equação incompleta de uma maneira bem simples. O que falta agora? Colocar o conjunto solução. Solução aqui, 0 e menos 3. Solução 0 menos 3. Prontinho. Agora,
Vamos para o nosso segundo exemplo. No segundo exemplo, nós temos 2x² menos 6x igual a zero. Você percebe que aqui você não tem quem? O C. O C é igual a quem? A zero. Você tem o A e tem o B. O A e o B têm sempre o fator comum, o x, certo? Então aqui eu vou fazer direto. Eles têm como fator comum o x. 2x² é x vezes quem? 2x. Como aqui é menos, aqui também fica menos. Menos 6x é x vezes quem? Menos 6. Fecha o parênteses, igual a zero. Você não tem que se preocupar em colocar o número também como fator comum. Essa parte você pode deixar aqui, que você vai resolver a equação do primeiro grau sem nenhum problema. Colocando somente o x em evidência, você já resolve, certo? Então você coloca sempre o x em evidência, não vai te dar nenhum problema. E você vai resolvendo mais rápido. Então o x é o fator comum, os dois termos possuem o x, 2x² é x vezes quem? 2x, menos 6x é x vezes quem? Menos 6. O primeiro x é sempre nesse caso, né, igual a zero. Agora nós vamos resolver aqui dentro do parênteses. 2x menos 6 igual a zero. Ali nós temos uma equação simples, uma equação do primeiro grau. Como que você resolve? Fica 2x igual a quem? O 6 que era positivo, desculpa, o 6 que era negativo, ele muda de lado e fica positivo. Fica 2x igual a 6. Operação inversa da multiplicação à divisão. Então, o x é igual a 6 dividido por 2. X igual a 3. Então, nós temos como solução 0 e 3. Solução 0 e 3. É muito importante que vocês coloquem o conjunto solução. Atenção, aqui o 2 e o 6 eles são números pares. Você poderia colocar o 2 também como fator comum em evidência. Só que na hora de resolver aqui, não colocando o fator 2, que é comum em evidência, você chega ao mesmo resultado. Então você pode colocar ou não, tá bom? Então é isso, eu volto com mais um exemplo. Bom, agora o nosso terceiro exemplo. 3x² menos 10x igual a zero. Nós temos o A, temos o B, o C não. O C é igual a zero. O que nós temos como em comum? Os dois termos têm o fator x. Então, ele é o fator comum que vai ser colocado aqui fora em evidência. 3x². Fica x vezes quem? 3x. Sinal de menos aqui continua com o sinal de menos. Menos 10x é o x vezes quem? X vezes menos 10, igual a zero. Então, você pode agora conferir. X vezes 3x, 3x², x vezes menos 10, menos 10x. Resolvendo, o primeiro x é igual a zero. Resolvendo agora, o parênteses 3x menos 10 é igual a zero. Ela é uma equaçãozinha simples do primeiro grau. Então, fica 3x é igual a quem? O menos 10 muda para o segundo membro, fica positivo. Então, o x aqui é multiplicação por 3, fica divisão. Fica x igual a 10 terços. 10 não dá divisão exata por 3, dá origem a uma dízima periódica. Não tem como simplificar. A resposta fica assim, em forma de fração. Agora, colocando a solução. Nossa solução, 0 e 10 terços. Agora vem uma observação muito importante. Toda a equação da forma ax² mais bx igual a zero, aquela em que você tem o A e o B, aquela em que o C é igual a zero, apresenta uma raiz igual a zero. Então, a primeira raiz nesse tipo de equação sempre será igual a zero, certo? Pessoal,
Por hoje é só. Façam todas as anotações no caderno de vocês, é muito importante para fixar o conteúdo. E vocês já sabem, qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp, ok? Um beijo, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!